um dos descritores da matriz de referência do SPAES, que é o D15, né? Esse descritor ele fala exatamente da resolução de problema que envolve, né, números, forma de fração, né, com o mesmo denominador ou com denominador diferente. Então, essa questão aqui é o seguinte: ela fala que uma determinada pessoa fez uma viagem e que essa viagem tinha um percurso de 1.485 quilômetros. Desse percurso, 8/11 a pessoa fez de avião, viajou de avião, certo? E aí desembarcou, detalhe. Do restante, ela, 4/5 foi de ônibus, não deu mais para ir de avião, então seguiu de ônibus, 4/5 do restante da viagem. Do novo restante, né, que não deu mais para ir de ônibus, ela fez 8 nomos, agora de barco. Quando não deu mais para ir de barco, o restante foi feito a cavalo, ou seja, X quilômetros foi feito a cavalo. E é exatamente o que nós vamos chegar para descobrir. Então, 8/11, ela fez de avião, ou seja, 8/11 de quem? De 1.485. De, na matemática, multiplicação. Então, vamos multiplicar. 8 vezes o 5, 40. Né? 8 vezes 8, 64. Vão 4. 68. Vai 6. 8 vezes 4, 32. Com 6, 38. Então 3. 8 vezes 1, 8 e 3, 11. Então eu achei 11.880. E aí eu digo para cá, 11 vezes 1, 11. Por quê? Multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador, certo? Então, nesse caso, nós vamos fazer agora uma divisão. 11.880 dividido por 11. Se eu pego 11 dividido por 11, dá 1. Então, aqui dá 11, sobra 0. Baixo o 8, é menor, não dá, baixo o 0, trago o outro 8. Então, agora eu tenho 88 para dividir por 11, dá 8. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8. Sobra 0. Traz o 0, leva o 0. Não é isso? Então, automaticamente, 8/11 quer dizer, então, 1.080 quilômetros. Ou seja, 1.080 quilômetros foi o percurso feito de avião na viagem. Certo? Então, vamos lá. 1.080. Certo? Então, 1.080. O percurso feito de avião. Só que a questão me diz o seguinte: do restante, 4/5 foi feito de ônibus. Então, para mim saber o restante, eu tenho que tirar os 1.080 quilômetros que ela fez de viagem de avião, dos 1.485, que é o total do percurso, certo? Então, subtrai 5, 8 para 8, 0, 0 para 4, 4. E aqui cortei. Então, sobraram 405 quilômetros. Correto? Muito bem. Continuando, como fala a questão do restante. O restante quem foi? 405 quilômetros. Então, 4/5 de quem? De 405. Multiplicação. De novo, ó. Multiplicação de fração. Vamos multiplicar aqui. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 0 é 0. 2 é 2. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 1, 5. Então, nós vamos agora dividir. 1.620 dividido por 5. 16 por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 1. Baixo 2. Eu tenho 12 por 5 dá 2. E vai dar 10. E sobram 2. Baixo 0. Vai um 4. 4 vezes 5, 20. Então
dos 405 quilômetros, eu descobri que 324 a pessoa fez de ônibus, certo? A pessoa fez de ônibus, beleza. Então, 324 quilômetros foram feitos de ônibus. Só que a questão continua dizendo o seguinte, que do novo restante, 8 nonos ela fez de barco. Então, se eu quero saber o novo restante, tira-se o percurso que foi feito de ônibus, que foi 324 quilômetros, certo? Dos 405. Então, 4 para 5, 1. 2 para 10, 8 vai 1. Vai 1 para cá, cortei. Então, sobraram 81 quilômetros, correto? Então, do novo restante, né? 8 nonos foram feitos de barco. Quem é o novo restante? 81. Então, ficou o quê? 8 nonos de quem? De 81. De novo, nós temos a multiplicação de fração. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Dividido por 9. Então, nós temos 648. Vamos dividir por 9. Correto? E aí eu tenho o quê? 64 dividido por 9 dá 1, 7. 7 vezes 9, 63. Sobra 1. Baixo 8, dá 2. 2 vezes 9, 18. Então eu sei que 72 quilômetros foi o percurso feito de barco. Correto? E aí vem o X da questão. O resto foi a cavalo. Então, se eu tinha 81 quilômetros e 8 nonos deu 72, e eu quero saber quantos quilômetros foi feito a cavalo, nós vamos de novo, né, pegar o novo restante, que é o 81, tirar o 72, que foi o percurso do barco, e vão sobrar 9, não é isso? 9 quilômetros foi o percurso feito a cavalo. 9 quilômetros. Certo? Eu espero que tenha sido boa a explicação. Foi bem detalhada. Essa foi uma das maneiras. Existe uma outra maneira, que eu vou até deixar aqui uma dica bem rápida. Certo? Eu prefiro fazer dessa forma. Eu acho que é mais fácil. Mas vai de entendimento de cada um. Por exemplo, se eu tenho o percurso total de 1.485 quilômetros e eu sei que 8 11 avos foi feito de avião, eu poderia também ter feito da seguinte forma: 1.485 dividir logo direto por 11. Beleza? Então, 14 dividido por 11 dá 1, sobra 3, baixo 8. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Sobra 5, baixo 5. Então, 1.485 dividido por 11 dá 135. Só que a questão me diz que é 8 11 avos. Então, 8 parte das 11, não é? Então, multiplica-se por 8. Vezes 5, 40. 8 vezes 3, 24. E 4, 28. Vai 2. 8 vezes 1, 8. E 2, 10. Ou seja, eu achei de novo a mesma coisa, né? 1.080 quilômetros. Então, está aqui mais uma dica. E aí fica, né, a critério de cada um. Beleza? Então, espero que tenham compreendido. Certo? E quem gostou aí, dá sua curtidazinha, dá seu like, certo? Se inscreva no canal, compartilhem e muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Temos aí mais uma questão, né? Essa questão aqui é uma questão que ela envolve a área, né, de figuras planas. E a questão aqui está pedindo a área dessa figura, a área total dessa figura. Então é o seguinte, primeiro nós estamos vendo que ela é uma figura irregular. Então, para mim calcular a área de uma figura como essa, eu tenho que fazer uma observação. Certo?
observando essa figura, nós temos que procurar a melhor forma para nós trabalharmos. Então, ó, eu observando essa figura aqui de modo geral, eu percebi que se eu cortar bem aqui, eu criei um retângulo e ao mesmo tempo eu criei um trapézio, certo? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura, correto? Base vezes altura. Então, nesse caso, esse retângulo que eu criei, ele vai ser um retângulo, né? Se está dizendo que daqui para cá é 4 centímetros, não é isso? Então, 4 centímetros e a altura permanece. Então, 4 vezes 3, 12. 12 centímetros quadrados, correto? 4 vezes 3 igual a 12. Só que aí temos também um trapézio, né? Vamos girar esse trapézio. Então, trapézio agora, mudamos a posição dele. Essa parte ficou para cima, certo? A parte daqui é esta, a parte aqui é esta, é isso? E essa daqui é essa. Então aqui eu sei que é 5 centímetros, correto? Então, essa parte aqui, que é esta, é 4 centímetros. Esta parte continua com 6. E esta parte, que é essa daqui, com 3. Certo? Só que aí tem um detalhe. Com relação ao trapézio, para me calcular a área lá, diz que base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Quem é a base maior? 6. Então, 6 mais. Quem é a base menor? 3. Quem é a altura? 4. Então, 6 mais 3, 9. Vezes 4. Dividido por 2. Não é isso? Então eu tenho o quê? 9 vezes 4, 36, dividido por 2. Ou seja, 36 dividido por 2, eu tenho exatamente 18 centímetros quadrados. Beleza, acabou? Não. Por quê? Está pedindo a área total. A área total da figura. Então, automaticamente, 12 centímetros do retângulo, mais os 18 centímetros do trapézio. Ou seja, 8 com 2 são 10, vai 1, 2 e 1, 3. A área total, então, é 30 centímetros quadrados. Certo? A área da figura. Observe como nós fizemos. Eu fiz a divisão aqui da figura para ficar mais fácil. Beleza? Então, eu espero que tenha sido aí de boa compreensão. Tá certo? E aí nós vamos dar continuidade. Tá certo?